O Teatro Municipal de Sabará foi construído no início do século XX, num tempo em que a cidade ainda fervia com mineradores, barões decadentes e uma burguesia sedenta por cultura e entretenimento. Inaugurado com festas luxuosas e encenações dramáticas, o teatro logo se tornou o coração da vida noturna local. Mas em 1923, durante a estreia da peça A Cova do Silêncio, algo aconteceu. Algo que manchou aquelas tábuas sagradas com sangue e que ecoa até hoje como uma maldição. O protagonista da peça era o ator Samuel Monteiro, um mineiro nascido em Mariana, mas que havia feito fama no Rio de Janeiro com seu estilo visceral e quase obsessivo de atuação. Samuel era conhecido por mergulhar tanto nos personagens que por vezes perdia a noção da realidade. No papel de um coveiro atormentado por vozes dos mortos, ele repetia uma fala que hoje é lembrada como um presságio. A alma que cala grita para sempre dentro das paredes. Na noite da estreia, diante de uma plateia lotada, Samuel caiu de joelhos no palco, apontou para o vazio e, com lágrimas verdadeiras escorrendo dos olhos, gritou: "Eles me chamam! Eles me chamam do porão!" E então ele caiu morto. A causa oficial foi um infarto, mas bastou uma semana para boatos começarem a surgir. Um funcionário da iluminação disse que viu sombras se arrastando no teto do teatro antes do colapso. A camareira jurava que ouviu vozes vindo do porão nas noites anteriores, murmurando trechos da peça que sequer tinham sido escritos. E, o mais perturbador, o diretor da peça, Antônio Vasques, se matou dias depois, deixando um bilhete com a frase: "O que abrimos naquele palco não foi um espetáculo, foi um túmulo." Com o passar dos anos, o teatro foi sendo abandonado. Apresentações foram canceladas após relatos de ataques de pânico entre atores, sussurros captados em microfones, mesmo com o palco vazio, e luzes que explodiam sem motivo. Um jovem técnico de som em 1982 disse ter gravado a frase: "A peça deve continuar", mesmo estando sozinho durante um teste de áudio. Ele largou o emprego e desapareceu semanas depois. A fita nunca foi encontrada. Hoje, o teatro é quase um esqueleto esquecido. Mas nem tanto. Jovens caçadores de fantasmas e curiosos já invadiram o local. Alguns gravaram vídeos com interferências bizarras, outros relatam ter visto o vulto de um homem de cartola, curvado, como se fizesse uma reverência final. Outros nunca mais voltaram a falar sobre a experiência. Um relato de 2007 afirma que uma estudante de teatro passou a repetir falas da peça original em estado de transe, sem jamais ter tido acesso ao roteiro. Sua família a internou após ela tentar cavar um buraco no quintal, dizendo que precisava desenterrar os aplausos. O que há naquele lugar? Por que tantas pessoas afirmam ouvir as mesmas frases, os mesmos sons, o mesmo choro vindo das coxias? O que realmente foi invocado naquela noite de 1923? Seria apenas uma obsessão coletiva? Uma lenda inflada com o tempo? Ou há algo naquele palco que se alimenta de plateias vazias e olhos curiosos? A alma que cala grita para sempre dentro das paredes. Talvez esse seja o aviso que você ignorou quando riu das histórias de teatro assombrado. Mas o próximo aplauso pode ser o seu. Porque dizem que uma vez que você escuta a última cena, a cortina nunca mais fecha. Você realmente acredita que tudo isso é apenas uma história de terror? Ou será que há palcos que nunca devem ser reabertos? Antes de seguirmos para o próximo caso, aproveite para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias. Sua presença e apoio são muito importantes por aqui. Vamos continuar. Na cidade histórica de Sabará, em Minas Gerais, há um cemitério antigo, esquecido pela pressa do tempo e enterrado sobre o peso das memórias não ditas. Os moradores mais antigos evitam passar por ali depois do pôr do sol, não por medo da escuridão,
mas por causa de algo que insiste em aparecer quando a neblina rasteja entre os túmulos. Dizem que uma criança brinca ali à noite. Uma garotinha de vestido branco, pele muito pálida e cabelos escorridos. Ela aparece pulando amarelinha ou empurrando uma boneca de pano. Mas há algo errado. Ninguém sabe quem é ela. Ninguém sente calor vindo de seu corpo. E ela nunca pisca. Naquela noite, Pedro, um fotógrafo de São Paulo, decidiu registrar imagens noturnas do cemitério para seu projeto sobre arquitetura esquecida. O que ele capturou naquela lente jamais deveria ser visto por ninguém. Pedro chegou a Sabará buscando ângulos sombrios, texturas gastas pelo tempo e silêncios antigos. O cemitério dos escravos, como alguns ainda chamam, parecia perfeito para sua proposta. Deixou o carro na entrada, armado apenas com sua câmera e uma lanterna de mão. O vento carregava cheiro de terra úmida e flores mortas. Os túmulos, quase todos cobertos por musgo, pareciam olhar para ele. Mas foi às 23h47 que tudo mudou. No visor da câmera, uma figura apareceu por segundos. Uma criança, ao fundo, parada entre dois túmulos, encarando a lente. Pedro girou o corpo rapidamente, mas não havia nada ali. Assumiu que era uma falha de exposição. Seguiu andando. Porém, a cada clique, a mesma figura ressurgia, mais próxima, mais nítida e agora sorrindo. O som da lanterna falhando coincidiu com um arrepio intenso subindo por sua espinha. Ele jurou ter ouvido uma risada infantil abafada. Não havia nenhuma casa ao redor, nenhuma escola, nenhuma razão plausível para ver uma criança ali àquela hora. Tentando manter a razão, Pedro chamou. Oi, tem alguém aí? Você está perdida? E foi então que ouviu a voz. Mas não era uma voz comum. Era como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, em tons desconexos, sussurrando palavras antigas. Você viu, agora ela vê você. Correu, mas tropeçou entre os túmulos. Quando tentou se levantar, a boneca apareceu ao lado de sua mão. Era antiga, com os olhos costurados por fios pretos. O pano, encharcado de um líquido espesso, escuro. A câmera caiu ali e gravou tudo. No dia seguinte, moradores encontraram o equipamento abandonado. Pedro jamais foi visto novamente. Uma idosa da cidade, Dona Amélia, confessou em voz baixa. Essa criança aparece desde antes de eu nascer. Dizem que ela não é deste mundo, que foi enterrada viva por um padre no século XIX após ser acusada de carregar a alma do diabo. E a frase escrita em um dos túmulos reforça a lenda, entalhada em pedra. Brincam os que têm vida, mas ela só observa. Será mesmo que estamos sozinhos em lugares esquecidos? E quando ouvimos uma criança rindo entre túmulos, é só o vento ou algo querendo brincar? E é isso, meus amigos. Esses foram os casos de hoje. Espero de coração que você tenha curtido. Tem vídeo novo aqui no canal todas as semanas. E vai ser um prazer te encontrar no próximo. Um grande abraço do Entre Ecos e Gritos e te vejo lá.